Universitária FM, Agenda Cultural. Ministério da Cidadania apresenta 22º Virtuose, de 19 a 21 de dezembro, com concertos na Igreja São Pedro dos Clérigos. Participações do pianista André Memari, do violinista Tim Clifford, da Orquestra Jovem de Pernambuco com o maestro Rafael Garcia e muito mais. A programação reserva ainda a estreia no Nordeste da ópera cinemática de Joci de Oliveira, no auditório do Apolo 235, e o Virtuose no Turismo Criativo no Pátio São Pedro. Entrada gratuita. Apoio: Prefeitura do Recife e do Governo do Estado de Pernambuco. Realização: Virtuose, Secretaria Especial da Cultura e Governo Federal. Mais informações: virtuose.com.br. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia para você que nos acompanha aqui pela 99.9, a Universitária FM, também pela 820 AM, a nossa rádio universitária Paulo Freire. São 11 da manhã desta sexta-feira, 13 de dezembro de 2019, aniversário de seu Lua, né? Luiz Gonzaga, filho do Exu, seu Januário, filho de Dona Santana. Salve, seu Lua, neste 13 de dezembro. Começa agora, ao vivo, Fora da Curva, seu programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Adriana Santana, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Larissa Rocha, estudante de jornalismo da UFPE. Fora da Curva também está sendo transmitido por streaming, pela internet, aqui do estúdio, pelo facebook.com/programa Fora da Curva. Hoje, último programa da temporada, a gente pergunta: por que extermina a juventude negra? Os jovens negros são as maiores vítimas de homicídio aqui no país. E contra fatos não há argumentos. De acordo com a Anistia Internacional, a organização global de proteção dos direitos humanos, dos 56 mil assassinatos registrados por ano no Brasil, mais da metade ocorrem contra jovens. E entre os jovens, 77% são negros. 77%. Segundo o Atos da Violência, em 2017, 75,5% das pessoas assassinadas no país eram pretas ou pardas, o que equivale a 49.524 vítimas. Para efeito de comparação, um jovem negro tem 2 vezes chances e meia a mais de ser morto no Brasil do que um jovem branco. E a taxa de homicídios de negros cresceu mais de 33% num período curto, num período de apenas 10 anos, que foi de 2007 a 2017, contra um crescimento de 3% de assassinatos de pessoas brancas. Então, a quantidade de assassinatos no Brasil aumentou, né, no período de 10 anos, mas aumentou mais entre a população negra, com 33%. E dessa forma, a gente pode afirmar que, os negros são os que mais morrem no Brasil, e 2, os negros são o grupo cuja taxa de mortes violentas mais cresce. De acordo com uma pesquisa da agência Lupa, as mulheres negras são o maior grupo de risco nos casos de feminicídio aqui no Brasil. Eles trazem nessa matéria da agência Lupa dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública desse ano, de 2019, que mostram que 61% das mulheres que sofreram feminicídio, ou seja, foram assassinadas por serem mulheres aqui no Brasil, eram negras. Já o estado de Pernambuco tem uma das maiores taxas de homicídios de negros, com 73,2 negros assassinados a cada 100 mil habitantes. Para se ter uma ideia de como essa média é alta, a média nacional é de 43,1. O Rio de Janeiro, que é dado como um estado especialmente violento, é dono de uma taxa de 49,9 a cada 100 mil habitantes. E é por isso que a gente não poderia terminar essa sexta temporada, né? Não poderia terminar o ano aqui no Fora da Curva sem perguntar, mais uma vez, por que exterminam a juventude negra aqui no Brasil. A gente recebe aqui no estúdio, já agradece pela presença, de Jackson Augusto, integrante do Movimento Negro Evangélico de Pernambuco e da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e da Articulação Negra de Pernambuco, e Eliel Silva, advogado popular do Gajop, integrante da Comissão de Igualdade Racial da OAB, e Ana Carla
Ana Carla Pereira, que ainda não está presente, ainda vai chegar, que é mestranda em História e cofundadora da Frente Favela Brasil, integrante da Associação Nacional do Pacto pela Democracia. É isso. Muito bom dia, gente. Muito bom dia, pessoal. Bem-vindos novamente ao Fora da Curva. A gente está esperando, como o Lari falou, a gente está esperando a Ana Carla Pereira. Venha-se embora, Ana Carla. Você está escutando aí pelo rádio. Venha-se embora que dá tempo de você chegar. Venha-se embora. A discussão é boa e é importante, né? O dia é bom, né? É uma sexta-feira, mas o tema é duríssimo. É um tema criminoso, né? E a gente precisa encará-lo de frente, né? A gente queria aqui no programa começar fazendo a pergunta: quem é que está matando os jovens negros brasileiros? Quem mata o negro brasileiro? Jackson, Eliel. Eu sei que é uma pergunta longa. Fique à vontade. Quem começa, Eliel? Então, primeiro que eu gostaria de agradecer o espaço, né? Como já foi falado, é um assunto muito pesado, mas é um assunto necessário, né? Principalmente quando a gente coloca as nossas narrativas em pauta. E também sobre nossa perspectiva, né? Sobre o nosso olhar, enquanto jovens, enquanto pessoas pretas. Eu digo, e não tenho medo de errar, né? O Estado brasileiro, ele mata a juventude negra. E isso, como você já foi colocado aqui também, a gente traz os dados factíveis, a gente traz para o debate, né? Porque, como você falou, quando a gente coloca fatos, no mundo jurídico é assim, quando você coloca fatos, não há como se questionar, né? E aí, o Estado brasileiro tem esse projeto e aí eu já trago o conceito de aquele Mbembe, né? Que é um filósofo camaronês, o conceito de necropolítica, né? O de não somente matar, mas o deixar morrer. E aí, logo quando eu fui convidado a um programa, eu fiquei me questionando, né? Por que extermina a juventude negra? Mas aí eu colocaria também, né? Por que deixam exterminar a juventude negra? É uma das perspectivas que eu analiso o programa de hoje e esse debate, né? Por que se deixa exterminar? Não é? Eu fiquei pensando que, por exemplo, talvez esse programa, assim, só contextualizando, sendo pedagógico, né? Esse programa, talvez na época nazista, no período do nazismo, né, convidasse alguns judeus e vamos discutir com eles por que estão exterminando eles, né? E isso, sei lá, em 2019 pudesse, meu Deus, mas eles já estavam fazendo a denúncia, eles estavam indo a programas. E eu me coloco na mesma questão, né? Porque a gente ainda hoje, tá tendo que responder a esse projeto institucional, e aí eu coloco, né? O Estado brasileiro, ele mata, ele deixa morrer, e aí a gente pode avançar na conversa, e os exemplos são inúmeros, né? São inúmeros, são diários, né? São inúmeros, são diários, é muito organizado, né? Acho que a gente pode, no decorrer, falar sobre o pacote anticrime, falar sobre essas perspectivas, né? Mas eu queria lançar só essas frases que foram ditas pelo chefe do executivo, né? Pelo presidente. Antes de 2019. Ele falou assim, em operação, o pessoal tem que usar aquela máquina que tem na cintura, ir para casa e no dia seguinte ser condecorado, não processado. Outra frase. Licença pra matar, né? Licença pra matar. Os caras vão morrer na rua igual barata, pô. E tem que ser assim. Se alguém disser que quero dar carta branca para policial matar, eu respondo, quero sim. Palavras ditas pelo presidente da República Federativa do Brasil, né? E o policial que não atira em ninguém e atiram nele não é policial, né? Eu só queria trazer isso à memória para que a gente não viesse a esquecer que tudo é muito orquestrado, é um projeto político, é um projeto organizado. O Estado brasileiro mata e a sociedade, assim, de uma forma geral, não se comove com esses corpos negros, né? Os corpos fáceis de matar nesse sentido. E a diferença é que hoje é legitimado, né? Hoje não tem vergonha, hoje é uma política pública... Escancarada, né? Escancarada. Isso. Inclusive, o governador do Rio de Janeiro foi chamado recentemente, convocado pelo STF, para dar explicações sobre a política pública que ele está fazendo em relação à segurança pública do Estado, porque, de fato, ele não só foi base do que Bolsonaro fala a nível estadual no Rio de Janeiro, como ele incentiva tudo que acontece, né? Então, e justifica, né? Não, justifica. Então, a gente percebe hoje no Brasil um problema que passa pelo executivo, mas passa como um projeto político partidário, né? Que agora está em níveis partidários da instituição. Outro... porque assim, se a gente for fazer uma análise histórica no país, o Estado brasileiro, ele sempre patrocinou as nossas mortes. Isso. Ele sempre esteve nesse lugar
de genocida, né? Mas aí eu queria trazer aqui a questão do genocídio contínuo, né? A gente já nasce morto por o Estado, a gente já nasce inexistente por o Estado, né? No sentido condenado, né? Como Léo trouxe, Mbembe, ele se baseia muito em Fanon, né? E Fanon ele vai trazer sobre os condenados da terra. E o povo negro é esse povo que já nasce condenado, né? A criança... Explica pra gente. Vocês falaram no início, o primeiro é um filósofo de Camarões, né? Isso. E o segundo? Fanon. Fanon. Fanon... Mbembe, no caso, ele parte de Fanon para essa construção de necropolítica, porque Fanon ele vai trazer uma teoria chamada a teoria do não lugar, né? Desse espaço que o povo negro habita, né? O povo negro ele não tem... O povo que sai de África, sequestrado de África, e chega aqui no Brasil, e chega nas terras dos colonizadores, e que é atravessado pela colonização, esse povo ele não consegue... Se eu hoje voltar para a África, eu não sei falar o idioma, não sei... não vou ter um lugar, de fato, naquela sociedade, porque, de fato, eu não tenho como... Hoje eu sou um brasileiro e vivo como um brasileiro e falo como brasileiro e penso como brasileiro e fui formado como brasileiro. Então, ele parte muito disso. Assim, a gente não tem mais lugar de onde a gente veio porque a gente foi tirado, foi uma violência que foi praticada. E a gente também não tem lugar mais onde a gente vive, né? No caso de Fanon, ele era francês, então ele falava que pensava como francês, agia como francês e por conta disso, ele também não tinha lugar como um francês, porque ele, apesar de ter tudo isso, ele ainda não era um francês, porque ele não tinha a cor de um francês. E então ele fica nesse não lugar. E eu costumo dizer que a gente habita nesse não lugar, né? A favela é esse não lugar. É o lugar onde a Constituição não existe, é o lugar onde o mandado de prisão não existe. Você pode... Os nossos corpos são públicos, e fica a bel prazer do Estado. O Estado pode nos matar, o Estado pode invadir as nossas casas, o Estado pode anular a presunção de inocência, o Estado pode... Matar. Né? E matar de várias formas. A gente, antes da gente, de fato, chegar à morte física, existe vários níveis, desde a questão nos partos, né, da mortalidade infantil, passando pela questão do Código do Menor. E antes também, né, com a violência obstétrica, né, muito maior entre a população de mulheres negras, né? Isso. Então, assim, passando pela legislação, a questão do Código do Menor, do antigo Código do Menor, né, que no caso era mais ou menos isso, era um código civil penal, assim. Até o termo menor tinha com essa característica, né? Quem eram os menores? Hoje a gente não usa mais a nomenclatura menor, a gente usa criança e adolescente, mas, inclusive, hoje eu atuo com advocacia socioeducativa também no Gajop, e a gente vê que quem são as crianças que entram no sistema socioeducativo, na FUNASA, em Pernambuco, né? Qual a cor dessas crianças, sejam elas meninos ou meninas, que entram no sistema, não tem presunção realmente, né, de inocência, não tem os princípios elementares de não aplicação da medida, de ser um período de menor gravidade. Então, eu queria trazer isso, assim, quando a gente fala de genocídio, não é somente o escoamento de nossas mortes, né, com a bala da polícia, a letalidade da polícia. Não só com a morte literal, isso, mas assim, desde o início, né, a falta de acesso à educação, acesso à saúde, porque as mulheres negras, elas... ainda hoje no SUS, elas têm a menor quantidade aplicada de anestesia, por exemplo, né? Porque o homem negro é visto como um homem criminoso, o homem do não lugar, do intelectual. Porque nas audiências de custódia aqui em Pernambuco, tem uma pesquisa do IDDD, né? Que é o Instituto de Direito de Defesa lá de São Paulo, que fez uma pesquisa nacional. A gente lá no Gajop também trabalha com advocacia em audiência de custódia. Explica para os ouvintes o que é uma audiência de custódia. Uma audiência de custódia é a primeira audiência... Quando uma pessoa ela é presa em flagrante, ela tem que ser levada em 24 horas para frente de um juiz ou uma juíza. É o primeiro contato. É o primeiro contato. Até, salvo engano, até 2013, 2014, esse tipo de audiência não existia no Brasil. Então, a pessoa ela era presa, o chamado preso provisório, né, que não tem uma sentença condenatória, ela era presa e ela só via o juiz 1 ano, 2 anos depois. E isso, para quem é da área do direito, para quem mexe com direitos humanos, é um absurdo. Sem dúvida. Porque a gente tem a convenção, né, a gente está no mês dos 50 anos da Convenção dos Direitos Humanos, né, da Convenção Americana de Direitos Humanos, a gente tem aí a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente tem o Sistema ONU. E o Brasil, até 2013,
salvo engano, até 2013... Desconsiderava essa questão da audiência de custódia, né? Que é um direito basilar, que você tem que ser levado para a frente do juiz. E nessa audiência de custódia, o juiz ele tem que avaliar duas questões. A questão de tortura, se aquela prisão ela é legal, né? E essas questões de tortura, né? Se a polícia, das pessoas que fizeram a efetuação da prisão, não torturaram a pessoa, né? Porque a gente sabe que nas periferias existe toda a questão do forjado, existe toda, né, essa questão de quem é usuário, quem é traficante, e as pessoas negras são colocadas como traficante. Então, isso também faz parte desse projeto de genocídio, né? Não somente a morte, mas o superencarceramento. O Brasil hoje ocupa o 3º lugar de super encarceramento de pessoas, né? Só complementando, né? Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, dados oficiais, né, do governo federal, indicam que 61,6% dos detidos no país são pardos ou pretos. Esses dados são de junho de 2017, são os últimos dados, né? Sim. Então, é mais um fato. Sim, né? Aqui em Pernambuco, as pessoas que passam, né, pela essa pesquisa do IDDD, né? As pessoas que passam pelas audiências de custódia têm um perfil, né? São homens e negros. E jovens, né? E jovens. Então, assim, eu faço a leitura, né? Poderia ser eu, poderia ser Jackson, né? E aí, o dado é de 97% das pessoas em Pernambuco que passam pelas audiências de custódia, na verdade, 97 é a maioria em Recife, né? Em Recife, né? A nossa capital. Você vê aqui, contexto, você vê em Recife são 97%, em Salvador, que é de maioria negra, são 96%, Olinda é 91%, Rio de Janeiro é 74%. Então, a gente pensa, né? O que é que faz essa linha de genocídio? É a filtragem racial, que, para quem não sabe, filtragem racial é o que as corporações da polícia aprendem. Isso aí é um conceito trazido dos Estados Unidos, né? De pesquisadores negros das universidades norte-americanas que faziam o racial profiling, né? Que, por exemplo, a polícia, quando ela olha uma pessoa em sentido de suspeita, em sentido de suspeição, né? A conduta suspeita, o que é isso? É algo muito abstrato. Mas para a polícia e para a escola militar, se a pessoa é negra, já entra com aquele perfil de separado, de ser colocado em abordagem policial, né? Que também isso faz parte vê a olhos vistos mesmo, né, na do rua, genocídio. Em Recife é muito comum, né? Sim. Ali no Recife Quem leva Antigo, baculejo, minha gente? O passinho, o racismo ambiental de você parar, né? Aqueles jovens que estão praticando o passinho e a polícia vai lá, dá baculejo, vai parar como aquele espaço público não pertence a esse grupo. Logo, a conduta... E é público, né? E justamente, é público para quem, né? Público para quem. Lari tinha uma questão, né, Lari, para comentar aqui. Em relação ao judiciário. Dados do Conselho Nacional de Justiça, segundo a matéria da agência Lupa, mostram que havia 14,2% de magistrados pardos e 1,4% de magistrados pretos em 2013, último ano que a informação está disponível. A imensa maioria de juízes brancos são 83,8%. Dito isso, como podemos esperar qualquer saldo positivo da justiça para o fim da desigualdade racial no Brasil? Porque até nessa audiência de custódia, as pessoas negras não se veem refletidas na sociedade. Pode acontecer de ser um policial também ser negro, mas a questão dos juízes que vão definir essa sentença acontece pela maioria branca. Quem julga, quem legisla, isso, né? São pessoas brancas. É um ponto extremamente cirúrgico na discussão de seletividade na justiça geral, né? Mais especificamente na justiça criminal, que é porta de entrada, né, para os nossos corpos. E aí eu sempre me questiono, a justiça brasileira, ela na verdade parece a justiça norueguesa, no sentido do fenótipo, né? Efeitos outdoors, né? Aqui Isso. Do Brasil, os juízes são brancos. Eu sempre me questionei, por exemplo, eu sempre fazia essa analogia, né? Como é que uma pessoa que nunca trabalhou, nunca teve uma CLT, assinada, vai julgar causas trabalhistas? Eu sempre me questionei o basilar. Sim. E como é que uma pessoa, né, que não estuda, porque quando eu na época da minha graduação, eu acompanhava algumas audiências e lá eu era questionado sobre essa questão, não leve em conta o social, não leve em conta essa questão de onde o indivíduo vem, leve em questões de caráter, então, argumentos altamente racistas. Totalmente. E isso não é a exceção. Isso não é a exceção. Nessa mesma pesquisa que o IDDD fez, mostra em argumentos que, por exemplo, o chefe de secretaria falou antes da audiência comentar, né? Se esse rapaz, e eu acho que ele tava ou de black ou de dread, que é o meu caso, né? Eu sou um advogado dreadado, ele aparecesse na audiência de custódia, é preventiva na certa.
Isso foi colocado na pesquisa. Então, as pesquisas também demonstram que os juízes levam em consideração a mesma filtragem. Da polícia vai para o judiciário. Da polícia né? passa para o judiciário. E a gente tem que se questionar, enquanto sociedade, enquanto Estado democrático de direito, o porquê de não termos juízes e juízas negras, né? Por que a gente não consegue alcançar esses postos, né, de poder e fazer essa perspectiva emancipatória do nosso povo, né? Porque aí vai ficar essa cadeia. O sistema acusatório, o Ministério Público é branco, a Defensoria também é branca e o juiz e a magistratura também vai ser branca. Então isso tudo vai escoar em estereótipo, isso tudo vai escoar em branquitude, isso tudo vai escoar nos racismos que a gente tem, né? E assim por diante. Aqui em Recife existe um grupo chamado Abaiomi Juristas Negras. E esse coletivo são de mulheres negras e ela tem essa perspectiva de colocar pessoas, mulheres negras, em posição de poder, né? Justamente para mudar essa perspectiva de encarceramento. Né? Justamente. Porque não tem como dissociar. Não tem como dissociar. Eu queria... Desculpa, já que você falar, não, por favor. Só queria colocar um ponto aqui de construção do Estado mesmo brasileiro, né? Mais uma vez, a gente vai para a construção do Estado brasileiro. A gente vai passar por uma construção de política pública segregacionista no país. A gente vai passar por constituições que nos excluem desde sempre, né? Mesmo em 88, que é um marco para a população negra, para o povo negro, mesmo assim a gente percebe que no Brasil não existe um esforço do Estado brasileiro igualmente para reparar tudo que ele fez, né? A gente vai pegar a Constituição de 34, por exemplo, onde o Estado brasileiro se compromete explicitamente com a eugenia no país, com a política eugênica no país, né? Isso é algo constitucional, isso é algo que está no texto da Constituição. Então, nada mais no caso, o Poder Judiciário e os poderes executivo, legislativo, nada mais é do que fruto dessa política de Estado que existe desde o começo da construção do país, né? Então, a gente tem que entender que o racismo... E aí a gente está falando aqui de genocídio. O genocídio é uma consequência do racismo, né? É a nossa grande marca. Isso. O racismo, país, né? Ele é estruturante dessas relações, né? Da relação do Estado com o povo negro, né? Do Estado com a criança, do Estado com o homem, do Estado com a mulher negra, né? Então, é bom pontuar isso. Que essa construção, ela vem desde sempre e que... Esse judiciário, ele é fruto, sim, de uma política intencional do Estado. Sim. E isso é ensinado, isso foi ensinado e ainda é ensinado nas grandes universidades, né? A USP bebeu disso, a própria FDR bebeu disso, que é isso, né? A política de embranquecimento, a eugenia. Se você vai fazer pesquisa sobre o que era considerado homem criminoso, e aí ele traz né, características e desconsidera essa questão social, né, da pobreza, o porquê o homem cometeu o delito. Isso não era considerado, mas mais na perspectiva individuais, né? Ele tinha a orelha nesse formato, ele tinha uma cabeça mais achatada e, consequentemente, qual era a cor desse homem criminoso, né? César Lombroso era o nome dele e isso ainda hoje é ensinado, né, como um momento é pontuado. Isso vai também depende muito da perspectiva, inclusive, do próprio de quem vai... docente, né? De quem vai lecionar. Hoje em dia é pontuado como um passado pesado e racista, né? Como mas isso foi usado para fundamentar, inclusive, o nosso Código Penal. Enfim, tudo isso é ensinado. Nossa legislação é baseada nessa lógica do homem criminoso. E aí, no pacote anticrime, era um dos pontos, pacote crime do ministro de Justiça Sérgio Moro, um dos pontos era o colhimento de material genético da população carcerária. Então, a gente escutar isso em 2019 é inacreditável. Isso, né? E que iria perpassar muito nessa perspectiva das pessoas que entram no sistema carcerário. Então, eu vou poder, né, fazer uma análise de que aquela família é criminosa, aquelas pessoas daquela comunidade são criminosas, os nordestinos são mais criminosos. Fazer essa discussão eugênica, né? Que como o Jackson bem deixa negritado, sempre foi um rio em nossa nação. Sim, e nunca secou, né? Isso. Infelizmente. Ainda não. Gente, eu queria, antes que a gente entrasse no intervalo, primeiro chamar a Ana Carla. Ana Carla, minha filha, venha-se embora que a gente está discutindo aqui sem você. Tem muita questão que eu queria conversar com ela. Nós queríamos conversar com ela. Infelizmente também, né?
pegando o mote que vocês estavam falando, né, que o racismo nunca nos deixou e, mais do que isso, embasa nossa vida no país como instituição, né, como país, como nação. E, infelizmente, a gente vê esse contradiscurso completamente criminoso, né, acho que é o nome mais suave que eu posso dar, esse contradiscurso de tentar argumentar, né, contra a obviedade do racismo, contra a obviedade do genocídio, né, contra a obviedade da institucionalização do racismo, expressões como vitimismo, que a gente tem ouvido muito hoje em dia, né? Mimimi, racismo reverso, pelo amor de Deus, dá raiva de falar, mas é o que se tem usado, né? Queria que vocês comentassem, né, conversassem com a gente, com os ouvintes, como essas expressões chegam para vocês, que militam, né, e que vivem a situação, né? De ouvir, depois de tantos fatos, depois de tantas obviedades, de escutar que a população negra se vitimiza, que a população negra diz sofrer racismo, mas não sofre, né? Que no Brasil a gente não somos um país racista, somos Temos um país uma democracia cordial. racial. Democracia racial. É o principal. Como é que chega para vocês, gente? Eu acho que a primeira coisa que eu, pelo menos assim, eu me deparei foi justamente essa resistência a discutir racismo e que quando as pessoas negras começam a tensionar o debate, porque querendo ou não falar de democracia e falar também de justiça racial e de relações de poder, né, entre pessoas negras e brancas, é tensionar o debate. Incomoda. Incomoda, e é para incomodar mesmo. Não é assunto fácil, não é um assunto leve, né? Mas eu percebo que quando a gente começa a falar de racismo pautado na lei, né? A gente começa a criar e se organizar como povo negro para fazer incidência no legislativo. A gente começa a se organizar para fazer as nossas próprias instituições, entendeu? Para dizer que a gente não precisa da legitimidade de vocês, porque a gente, enquanto povo, a gente também sabe fazer, a gente também é capaz de fazer. E a partir desse momento, a gente começa a tomar posição de que o racismo e o tamanho dele não é passível de uma questão moral. E quando eles caem nesse debate pequeno... Raso, né? De vitimismo, de mimimi, eles querem nada mais do que colocar o racismo numa lógica individualista. Sim. Né? E eu costumo dizer que não é uma questão... A gente não fala sobre racismo para ninguém chorar. Né? A gente não... Eu tava falando disso, eu não quero sua pena. Sabe? O fato é que pessoas morrem. O fato é que pessoas não conseguem acessar o sistema educacional. Mulheres são violentadas. Crianças nunca vão saber, talvez, o que é um vestibular, o que é uma faculdade. E isso, para mim, é o mais violento. Isso, para mim, é o mais violento. Então, a faceta do racismo mais violenta não é a questão da injúria. A injúria acaba com a gente, inclusive na infância. Mas eu acho que é a negação dos espaços. Porque a gente sabe que primos nossos, e essa é a questão, né? A nossa narrativa não é uma questão só político-ideológica, é de vivência. Sim. A gente sabe que primos nossos, né? Pessoas da nossa família não vão acessar certos espaços por ser quem são. E a gente se sente impotente. Sim. Então a gente se organiza nesse sentido. Né? Porque a gente sabe que a violência que eles estão sofrendo ali, todos os dias, como pessoas e como famílias negras, que sempre foram lhe negados o afeto, a paz e o descanso, é uma questão política e é um projeto de poder. Então, a gente falar de racismo não é falar só de um xingamento. Não é a pontinha do iceberg, né? É uma ponta que tange o todo, né? Quando a gente é chamado de macaco, por exemplo, é porque existe uma construção dentro da ciência que nosso corpo foi atrelado a um corpo que não sente dor, a um corpo que é resistente, a um corpo que nós somos bicho, né? Então, existe uma construção de uma pseudociência por trás disso, algo muito maior. Não é só... Muito mais estruturante, a gente foi para zoológico, né? Nosso povo... Então, pessoas dentro de uma jaula e que pessoas iam lá, pagavam para ver. Então, é algo muito mais pesado. Sim. É algo muito recente, maior, né? e recente, né? Então, existe uma história pesada e uma história também que é complexa. A gente não pode... A gente pode entender que existe uma questão subjetiva nisso. Hoje eu estava pensando sobre isso. A branquitude, ela é também formada, e é isso, uma professora da UFRJ, ela vai falar sobre isso. Ela tem um livro chamado Aqui Ninguém é Branco. É uma professora americana, branca, e ela fala sobre branquitude, e ela vai falar isso, que a branquitude
ela tem a sua subjetividade. E a gente às vezes acha que não. Quando eles vêm com essa narrativa do vitimismo, do revanchismo, eles tangem essa subjetividade. E quem, de fato, está se fazendo de vítima e não quer assumir o seu papel, sabe? Como opressor, de fato, são eles. Então, assim, existe também subjetividade na branquitude. E a grande diferença é que nessa disputa de narrativa, eles se colocam como os racionais. Sim. Né? Então é mais ou menos isso. A gente está recebendo aqui no estúdio, chegou agora, atendeu aos nossos chamados. Ana Carla Pereira, bem-vinda. Só apresentando novamente, corrija-me se eu estiver errada, são muitos predicados aqui para falar. Mestranda em História, cofundadora da Frente Favela Brasil, e Ana Carla também integra a Associação Nacional do Pacto pela Democracia. Isso, Ana Carla, bem-vinda. Obrigada. A gente daqui a pouco, na verdade agora vai sair para um intervalo rapidinho. A gente está discutindo, obviamente, hoje um tema pesadíssimo, criminoso e necessário a ser discutido, que é o extermínio da juventude negra. A gente está aqui no estúdio com Ana Carla Pereira, que chegou agora, com o Jackson Augusto, com Eliel Silva, também hoje me acompanhando aqui na bancada Larissa Rocha, e a gente volta já aqui pelas nossas rádios públicas. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Você sabia que a amamentação também traz benefícios para a mãe? A mulher que amamenta tem menos chances de ter doenças como câncer de mama e de ovário, diabetes tipo 2 e depressão pós-parto. A amamentação também ajuda o útero a se recuperar da gestação e do parto. Amamente e apoie quem amamenta. Uma produção Rede Nacional de Rádio. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Às 9, Otto em Otomatopeia. Bala que dispara contra o tempo. Volta. 10 horas, Hermeto Pascoal no Mundo dos Sons. E às 11 horas, cantora portuguesa Carminho. Nesta noite choveu muito nas pedras da minha rua. Domingo, na 99.9, fim de noite especial. De segunda a sexta, das 6h30 às 7 da noite, acompanhe a série de Boca a Ouvido, Música da Diáspora Africana em Pernambuco. Vem ouvir o que músicos, pesquisadores, produtores, poetas e o povo nas ruas têm a dizer sobre essa música feita aqui no estado a partir da diáspora africana. A série é realizada pela ONG Alsuba Comunicação e Educação, com incentivo do Funcultura e o apoio da Rádio Universitária FM. Olha, gigante! Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul e curta essa paisagem insonora. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria.
Programa Fora da Curva está de volta ao vivo nesta sexta-feira 13. Eu sou a Adriana Santana e estamos conversando hoje aqui no Fora da Curva sobre uma triste face, na verdade, né, da nossa realidade, que é o extermínio da juventude negra no Brasil. E no estúdio a gente recebe Ana Carla Pereira, mestranda em História, cofundadora da Frente Favela Brasil, integrante da Associação Nacional do Pacto pela Democracia. Recebemos também Jackson Augusto, integrante do Movimento Negro Evangélico de Pernambuco, da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e da Articulação Negra de Pernambuco. Conosco também Eliel Silva, advogado popular do Gajop, integrante da Comissão de Igualdade Racial da OAB. Larissa Rocha, nossa estudante de jornalismo, também comigo hoje na bancada, e tem um anúncio para dar a vocês sobre o Fora da Curva. A gente vai descansar um pouquinho. O Fora da Curva vai entrar num breve recesso, vai voltar no dia 10 de fevereiro. Isso. Enquanto isso, a programação vai ser veiculado nossos melhores momentos da sexta temporada. Isso. E até dia 10, os ouvintes vão escutar novamente nossos melhores momentos e a gente continua os dois horários, né? De 11 horas e com reprise às 9 da noite. Só que como a gente é um programa de extensão da universidade e a gente merece também, a gente vai entrar nesse recesso junto com a universidade. Como é um programa formado por professoras, professor e alunos e alunas, a gente também precisa de um recesso. Então a gente vai continuar no mesmo horário, né? 11 da manhã, 9 da noite, mas exibindo os nossos melhores momentos. Da sexta temporada. Da sexta temporada. Vamos entrar na 7ª temporada, minha gente. A gente não acreditava que ia conseguir fazer uma, a gente já está entrando na 7ª. E hoje, como a gente estava falando no início, estamos conversando sobre o extermínio da juventude negra. No começo do programa, Ana, a gente estava falando sobre os dados referentes ao feminicídio, né, da mulher negra, que entre os assassinatos de mulheres do Brasil configuram, em maioria absoluta, a mulher negra. A gente falava também, né, sobre dados bem estruturais a respeito da institucionalização, né, do racismo no Brasil, incluindo, foi uma observação de Larissa, dados do Conselho Nacional de Justiça, né, que mostram que entre os jurídicos brasileiros, os magistrados brasileiros, apenas, deixa eu achar aqui o dado, 1,4% de juízes negros no Brasil. É nada, né? A representatividade é nenhuma. Como a gente falava no início, que o Estado mata, e o Estado, como lembrou Eliel, não só mata, deixa matar. É leniente. O Estado e a sociedade brasileira, né? Eu queria que tu comentasse a respeito da situação da mulher negra dentro desse cenário, Ana. A mulher negra no Estado brasileiro, ela é pilar dessa estrutura. Porque, não por culpa dos homens negros, mas a estrutura patriarcal eurocêntrica, ela institui o gênero como quase uma desumanidade. Então, se dentro das nossas esferas sociais a própria raça já é um fator determinante, unido ao gênero, isso passa a ser um agravante. As violências, elas perpassam assim, os nossos corpos, né? Tanto das mulheres como dos homens. A gente tem um número gigante de encarceramento de homens negros também. E foi muito interessante em uma situação que eu tive com a Conceição Evaristo. E eu pude conversar com ela sobre essas questões. Porque são tantas discussões sobre feminismo, sobre racismo, sobre as estruturas, que a gente, às vezes, tem que ter menos certeza e procurar saber, ler mais, entender, escutar, né? E ela falava que o único privilégio que o homem branco permite que o homem negro reproduza é o machismo, porque isso dá base estrutural para que ele permaneça como dominante na sociedade. E isso, para mim, assim, foi uma luz para compreender o processo. Aí ela falava, quando os homens negros perceberem como eles são usados por essa violência eurocêntrica, esse feminicídio, esses números também vão diminuir, porque a gente vai ter essa parceria enquanto família, né? Enquanto base familiar negra, que também foi uma coisa estruturada dentro do processo de colonização, né? É acabar com a família negra, acabar com a instituição familiar negra, quando se separava os filhos das mães, quando se vendia o esposo, quando separava os irmãos. Então, destruiu muito, esfarelou-se o conceito familiar negro e acaba trazendo esses debates, mas nos colocando como antagônicos,
né? Mulheres e homens. Mulheres contra homens. Mulheres contra homens. E é óbvio que é inegável o feminicídio e é inegável a importância do feminismo. Mas a gente também não pode deixar de levar em consideração todas essas violências que a gente vivencia. Então, é muito interessante que a gente passe a discutir isso com os homens. Eles precisam falar sobre essas violências, eles precisam conversar sobre esses sintomas, porque as mulheres negras sofrem a perda dos filhos, do marido encarcerado, do pai assassinado. Então, é uma violência que assola a comunidade como um todo. E a sociedade como um todo. Sim. Né? Porque ninguém está livre disso. E eu acho muito importante que programas como esse deem esse espaço para a gente poder falar com as pessoas. A gente tem um público que tem discutido muito sobre isso, mas numa era digital onde tudo é muito superficial. E é necessário que a gente tenha esse cuidado de ir aprofundando os nossos conhecimentos e, com menos certeza, mais dúvidas mesmo, procurar entender esses dados e ir fazendo esse recorte, mas sempre colocando em comparativo com outro, para compreender que, no final das contas, todos nós estamos sofrendo diversas violências de diversas formas e que é preciso que a gente pare, reflita e se reorganize enquanto sociedade para esse enfrentamento da violência. Que não seja no campo subjetivo apenas, mas de forma pragmática, metodológica mesmo. No campo da instituição de metodologias, para que a gente consiga avançar de forma mais coletiva. Porque também, quando você divide muito as lutas, é difícil de avançar, sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, a gente precisa entender ali o coletivo para poder se somar aí na luta contra o genocídio da população negra como um todo. Sem dúvida. Lari, tem uma questão aí? É sobre a questão da religião no Brasil, no caso. Que o sentido neopentecostal que se dá ao cristianismo, no caso, ele acabou aqui no Brasil reforçando o racismo. E o papel da igreja em diferentes países é bem diferente quanto à conscientização do racismo. Eu queria que o Jackson pudesse falar sobre isso. Então, né? Chegamos à sua praia agora. Muito fácil a gente falar sobre isso, mas é importante falar sobre isso. A primeira coisa que eu queria colocar é justamente para a gente começar a pensar a questão da religião como um reforço do racismo. A gente tem que pensar que existe uma lente chamada eurocentrismo. O eurocentrismo, na verdade, é uma distorção, né? Uma lente distorcida, né? É um conceito de uma distorção que a gente pode utilizar em qualquer teoria, né? Inclusive, porque faz parte de um projeto hegemônico independente, né? Contra quem aquele povo tá lutando ali. E, então, a religião, ela foi utilizada a partir dessa lente, a partir dessa distorção, né? Você não existe nessa construção assim da opressão das pessoas brancas uma questão intencional, de fato, em relação à religião. E a religião cristã, né, no caso, aqui no Brasil, ela foi protagonista e ela também foi legitimadora disso, né? Inclusive, a gente tem a história aí de igrejas evangélicas aqui no país, e aí é importante colocar quem chega no Brasil, né? Quem chega no Brasil, quais são as missões que chegam no Brasil. A gente vai ter a Missão Batista, que perde a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, né? Então, os batistas do sul dos Estados Unidos, que era parte escravagista, chega ao Brasil com escravizados. Com a igreja. Com escravizados e fundam a igreja só, no caso, para pessoas americanas na época. Isso não, século XVII, é isso? Agora você me pegou em relação à data exatamente, de ano. Mas provavelmente isso daí aconteceu no começo do século XIX. Essa vinda. Isso, começo do século XIX. Então, o que acontece? Eles fundam aqui essa igreja, né? Essa primeira igreja. Eles vêm com escravos, né? Isso daí tem documento batista. Tem documento batista que fala que a irmã pediu para recepcionar os pastores que chegaram e tinha um escravo lá. E tem um documento isso, né? Tinha um escravo e o escravo ajudou nessa recepção. Então, ou seja, eram pessoas que chegaram e também tinham donos de escravizados aqui. Então, era uma igreja que já vinha legitimando isso desde onde veio. Então, assim, não é só uma questão... E aí, também é bom racializar isso.
existe um cristianismo de matriz branca, existe um cristianismo que pauta essa questão hegemônica, né? E que pinta o Jesus de branco. Isso, né? E aqui no Brasil é importante a gente falar isso, porque existe também um trânsito religioso, né? E a gente sobre isso. Que, por exemplo, hoje no país, dos 42 milhões de evangélicos que a gente tem, segundo o censo de 2010, a gente tem 23 milhões de pessoas negras. Então, nós somos maioria em relação aos evangélicos. Né? Então, a população evangélica, em sua maioria, são pessoas negras. E desses 23, cerca de 10 milhões estão nas igrejas históricas. 9 a 10 milhões nas igrejas históricas, batistas, luteranas. E de 14 a 13 milhões por aí são pentecostais. E fazem a opção pelo pentecostalismo em si, não pelo neopentecostalismo, mas pelo pentecostalismo. Então, a gente vai ter aí um recorte muito... E aí, quando eu falo esses 13 milhões, são pessoas negras. Né? Então, assim, a maioria das pessoas negras são pentecostais. E as igrejas pentecostais, elas estão na periferia, estão na favela. A nossa experiência como humanidade em relação à religião, a gente pode ver que a religião ela também pode ser um lugar de emancipação. E aí a gente luta por isso, né? E de dar voz a essas narrativas de emancipação, né? Porque a gente vê que as instituições, elas reforçam o racismo e a igreja é uma instituição da sociedade. Então ela faz parte do projeto, né? Como todas as instituições da sociedade fazem parte desse projeto. Né? E por conta disso existe uma construção de e aí a gente entra na teologia, no estudo sobre Deus, do que a gente acha sobre Deus, e essa teologia ela usa filosofia, sociologia, é um campo da ciência que está totalmente embranquecido e que tem uma construção, né? Porque Exu, por exemplo, para as pessoas pentecostais, para as pessoas evangélicas, é construído como o símbolo do mal. Isso não é por acaso. Alguém construiu e chegou até isso. Porque na Bíblia não fala sobre nada, entendeu? Então, assim, se a gente não tem nenhuma referência religiosa sobre ele, no livro, no livro que a gente professa a fé e por aí vai, e isso é colocado, é porque alguém chegou e colocou, alguém chegou e construiu. Né? Então, a gente precisa dessas narrativas de emancipação, porque a gente vê que a religião ela também serve para isso. A gente vai ver na Revolução Haitiana a religião voodoo muito forte e que ajudou nesse processo. A gente vai ver aqui na Revolta dos Malês a questão muçulmana, né? Também foi algo primordial para ser como foi, por conta da questão do idioma, para eles se conhecerem. A gente vai ver na África do Sul, igrejas metodistas e anglicanas unidas em relação a isso. Foi muito importante. O próprio Nelson Mandela, até morrer, ele foi membro de uma igreja metodista. A gente vai ver, então, o Desmond Tutu... Usado a religião como força de luta, né? Então, como força de luta. Como Luther King, o próprio Martin Luther King, Rosa Parks também era metodista. Eu me esqueci agora o nome dela, mas é um texto muito famoso, se Carla lembrar o nome, que ela fala assim, por acaso eu não sou uma mulher? Bell Hooks. Ela também era uma pessoa, ela também tem confissão evangélica. Então, assim, a gente tem uma gama de pessoas que são evangélicas no mundo, pessoas negras, que foram importantes para o povo negro e para a história da emancipação. E a gente, como forma de disputa de narrativa, a gente precisa chegar para esse jovem negro, que é pentecostal, da favela, ele precisa saber dessa história. Ele precisa ter essas referências. Ele precisa saber que o cara que liderou a revolta da Chibata era membro da igreja metodista de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Então a gente tem que começar a mudar essa narrativa e começar... Porque senão só vai parecer que existe Bolsonaros e Malafaias e Edir Macedos, quando existe um outro lado da história. Sem dúvida. Né? Porque a gente já sabe que as instituições que estão aí e que estão postas, né, independente de como a Constituição do país colocou, elas estão colocadas para nos matar, elas estão colocadas para justificar isso. Existe uma teologia, existe uma igreja, e aí eu tenho que colocar a questão da racialização branca. Existe uma igreja branca, líderes brancos, né? A gente vai ter o próprio Delanhol, que é um batista branco, né? E quando ele e quando, por exemplo, o Lula, ele tá para... O STF tá para ser votado... ele tá para ser votado a questão acho que as ADCs, não é isso? Sim. Das ADCs
em relação à segunda instância, lá acho que no começo do ano, a Convenção Batista Brasileira, ela convocou o povo a orar. A gente tem um movimento aqui que surgiu no Brasil... Para que Lula continuasse preso. Continuasse preso, sabe? Isso. E aí, por quê? Porque o pastor dele, o pastor Delanhol, é presidente da Convenção Batista Brasileira. Entendeu? E são pessoas e homens brancos. Né? A gente precisa começar a expor essas pessoas. Né? E aí, a gente vai ver também, hoje no Ministério da Damares... pastores, enfim, todo dia é um pastor que é nomeado, né, dentro daquele ministério. Então, assim, é um planejamento, mas de pessoas brancas, são evangélicos brancos, sabe? De uma igreja branca. E que sempre justifica isso. Os maiores canais de teologia do país justificam isso, né? Justificam a política de Estado que está acontecendo no Rio de Janeiro. Se calam diante disso. Né? A gente vai ter um caso, por exemplo, da Convenção Batista Brasileira novamente. Isso é importante colocar. Tinha um evento, que é o maior evento de juventude do Brasil em relação à denominação batista, com mais de 35 mesas. A única mesa que foi cancelada foi a mesa de 2 pessoas negras que iam falar sobre racismo. Tudo bem que o evento ia ser na igreja inclusive da esposa do atual presidente da República, mas mesmo assim, né? Então, assim... Mais simbólico impossível, então, assim, a gente precisa começar a racializar isso, né? Quais são os evangélicos que apoiam isso? Quais são os evangélicos que são presidentes das maiores denominações do país? São pessoas brancas, gente. Então, assim, é um plano que o pacto não é uma questão religiosa. Porque Bolsonaro não é evangélico. O pacto é por um projeto de poder que exclui pessoas negras, que exclui a população LGBT, que exclui a população indígena, né? Então, e aí... A gente vai ter, por exemplo, na Alerj, uma discussão sobre a questão das cotas raciais, né? Mais uma vez, colocando isso daí em dúvida, colocando isso daí como algo que tem que ser questionado no país. Então, existe um projeto que a religião ela é utilizada, mas que é para um pacto muito maior, que independente da sua confissão de fé. Porque essas mesmas igrejas que apoiam Bolsonaro, e mesmo sabendo que ele é de confissão católica, elas não são ecumênicas. Elas não se juntam no movimento ecumênico. Quem anda pelo movimento ecumênico sabe disso. Então, não é uma questão de religião, entendeu? Elas ainda assim são extremistas na religião, mas aquela história que Conceição Evaristo fala, eles combinaram de nos matar. É um projeto político, mas não termina aí, né? A gente combinamos de não morrer, nas palavras dela. Que eu acho que é uma perspectiva que a gente tem que fazer essa narrativa, né? Tanto o MNF que faz essa narrativa de vida... Porque quando a gente tá falando de genocídio, mas a gente tá colocando que estamos falando de vidas. A gente tá falando de possibilidades e de potências da juventude negra, de pessoas negras, né? Para não ficar somente nos CVLIs, os crimes violentos letais intencionais, porque a gente não acessa o judiciário. A gente tá falando de vida, né? A gente tá falando de potencialidades de Carlas, a gente tá falando de potencialidades de Jackson, né? A gente tá falando das potencialidades de das Larissas, né? Pra gente fazer essa narrativa. E aí, eu queria trazer a memória dentro dessa perspectiva, porque o povo negro, né? E aí, Carla fala muito com maior propriedade sobre história de movimento negro. Mas, por exemplo, esse ano aconteceu algo que há muito tempo não acontecia no país, que foi a junção, como ela falou, de unidade, né? De diversos movimentos negros no país, em diálogo com os movimentos negros dos Estados Unidos, África do Sul, Equador, Cuba, falando sobre garantia de direitos, né? E aí eu faço parte da Coalizão Negra por Direitos, e foi algo incrível, né? Que foi um grupo de mais de 60 organizações e movimentos que se juntaram para fazer advocacy e incidência política, tanto no Congresso Nacional, conseguiram se reunir com o presidente da Câmara, conseguiram se reunir com o presidente do Senado, e em cada mesa temática sobre o pacote anticrime de Moro, a gente conseguiu colocar uma pessoa, um assento para discutir sobre nossa perspectiva, o porquê de não ser aceito e não passar a aprovação, né? O excludente de licitude, a ampliação da legítima defesa e o que a gente havia falado no primeiro bloco, né? O colhimento do material genético dos presos provisórios. Então, assim, é uma narrativa potente. O pacote Moro, ele passou agora na Câmara dos Deputados. A gente não tem o que celebrar, mas é importante frisar que a gente conseguiu
com essa movimentação, tirar os 3 pontos mais críticos do pacote anticrime, né? Esses pontos higienistas aí. Isso, os pontos higienistas, a excludente de licitude e amplitude da legítima defesa. Eles não estão mais no pacote, né? A gente conseguiu agir de uma forma bem de redução de danos, mas é algo que a gente precisa deixar negritado na história, que o movimento negro brasileiro, assim como aconteceu na Constituinte de 88, se organizou para demarcar esse espaço e sobre a nossa perspectiva, né? E aí, só finalizando, a gente consegue fazer essa narrativa pública aqui no Brasil, mas a gente conseguiu assento, né, para fazer reuniões em sessões temáticas da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente conseguiu levar isso para Washington, a gente conseguiu levar isso para Jamaica e conseguiu levar isso para o sistema ONU em Genebra. Coalizão Negra por Direitos Humanos, né? Porque a gente combinamos de não morrer, né? E a gente tem se organizado, a gente sempre se organizou, mas a gente tem entendido que nesse cenário onde a justiça brasileira, a falta de representação política não nos representa, a gente começa a levar esses casos para garantias internacionais, né? Algo muito potente que tem acontecido no Brasil. Sem dúvida. Gente, a gente está quase terminando, infelizmente. Eu queria deixar essa última rodada rapidinho, um minutinho, para cada um de vocês, dar seu recado. Ana? Eu queria reforçar que essa unidade negra ela foi fundamental para que a população negra fosse hoje parte dessa sociedade, porque o projeto eugênico era para que a gente nem existisse mais. Esse medo da sociedade branca, eurocêntrica, é porque eles justamente reconhecem a potência da população negra, né? Eles têm medo da gente. E é para ter mesmo. Eu acho que a gente tem dado uma amostra muito sintomática no país de resistência, não só no diálogo do ninguém segura a mão de ninguém, etc. Ninguém solta a mão de ninguém, sei lá como é que é isso. Mas a gente tem dado na prática exemplos de organização enquanto sociedade. O Coalizão Negra por Direitos, o MNE, o próprio Frente Favela Brasil, que surgiu em 2016, por causa de uma ruptura democrática, quando a esquerda, branca, etc., poderia estar se organizando desde lá de trás. Então, foi a população negra, pobre, favelada, que estava dando um recado de que ali já era preciso se organizar para que a gente não tivesse esse avanço do fascismo que a gente teve no Brasil. E a gente tem organizado, por exemplo, o Ele Não, aqui em Pernambuco, foi organizado por mulheres, mas em sua maioria mulheres negras, sem filiação partidária. Então, a gente tem essa perspectiva organizacional que é uma perspectiva do quilombo mesmo, né? De entender que ali as nossas diferenças, se eu sou espírita, se eu sou católica, se eu sou evangélica, ele, antes de tudo, é negro como eu e precisa avançar comigo na luta, porque senão a gente vai morrer, né? Todo mundo. Então, essa perspectiva de construção e de intelectualidade a partir de um outro olhar é muito importante para a sociedade brasileira. E que só quem não quer que isso aconteça é quem, de fato, lucra com o caos que está imposto. Porque qualquer pessoa que tem um pouco de bom senso vai entender que a gente está defendendo uma sociedade mais igualitária, justa, que a gente consiga viver em mais harmonia, que a gente tenha uma qualidade melhor de vida, um IDH melhor para o país. Se alguém é contra isso, é porque ele está lucrando individualmente com todo esse caos que está sendo posto. Eu agradeço demais, mais uma vez, a participação aqui. E fico muito feliz de ver os meninos aqui também, porque eles são uma potência que a gente precisa, em Pernambuco, também valorizar essas pessoas que lá fora tanto são reconhecidas e que muitas vezes no próprio estado da gente não tem essa visibilidade, né? Os meninos têm construído um trabalho também incrível lá fora e a gente tem feito esses esforços mais para somar com o coletivo e fazer com que também esse recorte territorial de Nordeste passe a ter, sabe, uma força. Porque, além de tudo, ser nordestino ainda é um outro recorte que a gente precisa trabalhar. Gente, Obrigada. Obrigada também. Nem deu tempo de falar com os ouvintes hoje, porque foram tantos assuntos. Mas deixa eu saudá-los. Miriam, Newton Júnior, você tá falando de Natal, tá falando pra você, pra Jackson. Então, mandando um abraço. Miriam, Newton Júnior fez uma pergunta, a gente vai tentar responder depois nas nossas redes sociais, Newton. Zé Alberto Pereira fazendo a sugestão de debater sobre as comunidades e a periferia. Sugestão anotadíssima. Por favor, Jackson, um minutinho. Um minutinho aí. Não, então, só queria agradecer o espaço. Acho que é importante frisar que a gente, do Movimento Negro Evangélico, está compromissado com a luta antirracista e também contra o racismo religioso aqui no estado. A gente tem um caso de Mãe Beth, de Oxum, que a gente soltou nota de apoio, né? Uma pessoa que no caso de religião de matrizes africanas e é uma personalidade muito importante para o Estado e que a gente entende como uma parceira da luta, né?
pelo militante de direitos humanos. E é isso, né? Eu acho que o povo negro, ele sempre criou tecnologias para a vida, e o Quilombo foi esse lugar onde a gente podia... Se na senzala a gente não podia ter afeto, se na senzala a gente não podia ser gente, no Quilombo a gente podia ser, né? E que a gente possa promover esses espaços de vida. É isso, obrigado. Obrigado, querido. Queria agradecer também, reiterar tudo que já foi falado. Fiquei muito feliz também de compor mesa com a querida Carla, né? E dizer que a nossa narrativa, né, tá apoiada não somente em nós 4 aqui presentes, mas em 54% da população brasileira, né? São 112 milhões de brasileiros e brasileiras, negros e negras, que dizem não a todo o projeto político de genocida. Nós somos polissêmicos e a gente é potente. E vamos continuar sendo potentes, né? Simbora. Lara, quer dar um alô? 1 segundo aí pra gente terminar? Quer não, Lara não quer mais não. Bom, Fora da Curva de hoje vai terminando agora. Eu agradeço bastante a Ana Carla Pereira, Jackson Augusto, Eliel Silva. O programa desta sexta foi produzido pelo meu querido Ed Rodrigues. Um beijo, Ed. Com pesquisa de Guilherme Falcão, com produção aqui no estúdio e redes sociais dos estudantes da UFPE, Larissa Rocha, Guilherme Falcão, apresentação de Larissa Rocha e minha, na técnica de som, tinha botado Chico Rocha, mas não, Marco da Lata. O FDC, eu já tô colocando no diminutivo. O Fora da Curva tem reprise hoje às 9 da noite e a gente vai iniciar, como o Lari falou, segunda-feira, a nossa temporada de melhores momentos, que a gente volta em fevereiro com todo gosto de gás no dia 10. Bom final de semana para vocês, até a próxima. Eu queria que vocês lembrassem sempre de que a verdadeira balbúrdia da universidade pública é essa, é a produção de conhecimento, é o serviço à sociedade e a contribuição para um país soberano. O resto, gente, o resto é perfumaria barata. Viva a universidade pública, gratuita, de qualidade, inclusiva. Viva a minha, a sua, nossa UFPE. Obrigada, gente. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.